Povo nenhum merece passar fome, mas o povo de Angola era um povo tão bacana. E logo depois, quando eu trabalhei na Rede Record de televisão, a Record sempre foi muito forte lá em Angola. E o Bispo Crivella me ligou um dia e falou assim: Datena, você não tem ideia do sucesso que faz o seu programa aqui. Você não tem ideia do sucesso que é o seu programa aqui em Angola. As pessoas param para assistir, falam o seu nome. Aí fizeram uma matéria mostrando isso na Record. Teve gente que deve ter algum menino com o nome de Datena lá, alguma menina, porque eles botavam o nome nas crianças em minha homenagem lá em Angola. Eu comecei a chorar isso. Cabo Verde tinha uma audiência muito grande. Moçambique, o cara mandou cortar o programa, porque era muito violento. Quer dizer, era violento porque morria gente já de bala aqui no Brasil há muito tempo. No Brasil, as pessoas morrem de fome desde que o Brasil é Brasil. Não é agora que vai morrer de fome só, não. Morre desde que o Brasil é Brasil. O vírus da fome tem aqui há muito tempo, que é um vírus vergonhoso e que mata de uma maneira terrível. Bom, falando nisso, nós estamos com o diretor-chefe do Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban. Olha, todo dia aqui a gente tem a oportunidade de conversar com brasileiros que ocupam altíssimos cargos, né, em organismos internacionais, que a gente fica com muito orgulho de saber disso, né? Ontem mesmo, anteontem, a gente falou com o professor Jarbas, da Organização Pan-Americana. Bom, falamos com tanta gente que a gente nem conhece direito, né? O Sérgio mesmo, que virou seriado da Netflix, que era um herói aí, brasileiro, trabalhava na ONU também, né? Chegaria a secretário-geral tranquilamente pela história dele, mas tem tanto brasileiro nesses organismos internacionais que nos enche de orgulho isso aí. Daniel, o assunto não é bom. Bom dia, é um prazer muito grande falar com você. Você está onde nesse momento, Daniel? Eu estou em Brasília, né? O prazer é todo meu falar contigo, com a tua audiência. Antes de mais nada, gostaria de te dar os parabéns, mais esse aniversário, mais um ano de vida. Obrigado. A gente sempre diz assim, mais uma volta em torno do sol, né? Já deu várias e vai dar muitas ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? A gente não está celebrando muito porque tem muita gente morrendo no mundo inteiro. Exatamente. Mas falando sobre isso, Daniel, na questão de alimentação, a gente tem uma bomba biológica de um lado, uma bomba sanitária de um lado e uma bomba econômica de outro, que inclui, claro, um assunto que você entende muito bem, que é a falta de comida, que mata muita gente vergonhosamente ao redor do mundo inteiro. E a gente já está acostumado com isso aqui no Brasil, infelizmente. Mas é claro que essa situação está se agravando. A gente já saiu da pior recessão da nossa história e vai entrar em outra que o mundo inteiro vai entrar. E a gente está voltando ao mapa da fome. É isso mesmo, Daniel? Exatamente. Isso é algo muito, até difícil de falar, né? Polêmico, mas todos os anos a ONU ela libera um documento, né? Que é o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional de todos os países do mundo, e tem aumentado a cada ano, infelizmente, nos últimos 5 anos para cá, tem aumentado no mundo inteiro, não apenas no Brasil, o número de pessoas passando fome. Hoje nós temos no mundo em torno de 821 milhões de pessoas, são 4 Brasis de pessoas, ou seja, de seres humanos que não têm o que comer. É terrível, porque nós vivemos num planeta que tem alimentos suficientes para todo mundo, que tem capacidade de erradicar a fome, e nós ainda temos que conviver com o aumento de pessoas, de quantidade de pessoas passando fome no planeta. O meu trabalho, o trabalho do World Food Program, do Programa Mundial de Alimentos, é exatamente esse: tentar diminuir cada vez mais, até erradicar. Eu sou muito otimista, eu acredito que é possível erradicar a fome do planeta, se nós tivermos vontade política, se nós tivermos principalmente de todos os líderes mundiais. É possível fazer isso, né? Nós temos cientistas que apontam os caminhos, os melhores caminhos, e também agora com a crise econômica, infelizmente, voltou a piorar sobremaneira a situação. Nós vamos ter que passar por momentos muito, muito, muito difíceis, Datena, e que vai precisar de união
de união entre todos os líderes do planeta Terra para tentar enfrentar essa situação, que não será apenas no Brasil, será em todo o planeta Terra, uma crise econômica sem precedentes. Nós temos as crises que a gente fala de 2008, que teve uma crise econômica do sistema financeiro, isso aqui não tem nem comparação. A situação vai ser muito, muito, muito pior. Comparável, talvez, eu acho que nem comparável à crise de 29, porque era uma crise também financeira da Bolsa de Valores. Agora nós vamos ter uma crise extremamente difícil, que vai ser muito difícil da gente enfrentar. É por causa da relação demanda, né? Você tem quase 7 bilhões de habitantes no mundo. É muita boca para alimentar. Você vê a China, que é a segunda economia do mundo, diferente do Brasil, grande parte do território chinês é deserto, então não tem onde plantar, por isso que eles importam muito, inclusive do Brasil, grãos e daí por diante. Tá? Agora, o Brasil, nesse aspecto, com certeza é o país capaz de competir com qualquer país do mundo, tanto que a previsão de nos próximos 40 anos a gente rivalizar com os americanos, por exemplo, como um abastecedor de grãos e alimento para o mundo inteiro. A gente já rivaliza com grandes países produtores, como França e daí por diante. Agora, até que ponto uma crise pandêmica como essa e uma crise sanitária pode afetar a cadeia de produção de alimentos, por exemplo, no Brasil, Daniel? Eu acredito que essa crise não vai ser uma crise de oferta, vai continuar tendo oferta de alimentos, mas as pessoas não vão ter capacidade financeira de comprar esses alimentos. Esse que é um problema. Por quê? Porque grande parte, a gente já vinha, né, com crises econômicas atrás de crises econômicas. Nos últimos 5 anos o Brasil cresceu muito pouco. Né? Em torno de 1% é pouco para um país como o Brasil. Então nós já estávamos enfrentando problemas econômicos no nosso país. Com o Covid, com toda essa pandemia, as pessoas hoje estão, muitos foram tirados do seu trabalho, foram demitidos, outros tantos que são os empreendedores, né, os microempreendedores individuais que têm sua barraquinha, então não conseguem produzir, às vezes eles têm a barraquinha, mas não tem gente na rua andando o suficiente no qual eles pudessem vender, ou seja, tudo isso é um círculo vicioso que vai deteriorando a capacidade de conseguir recursos da população. População sem recursos, ela não tem como consumir. Né? Então, uma coisa vai puxando outra. Então, por isso que hoje a gente faz um alerta muito grande, que é o momento de que os governos estaduais, municipais e federais tenham união, que façam um projeto conjunto de apoio a essas populações. Se não tiver um apoio forte dos entes governamentais, a situação vai ficar muito, muito crítica. Então, esse é um alerta. A gente vai ter que ter união. Não sei como, nessa situação política que a gente enfrenta, mas precisa de união para enfrentar o problema. Tudo que a gente não tem no Brasil é união política. A gente já vê uma corrida presidencial já armada de ambas as partes aí, de muitas partes, né, já disputando a cadeira de presidente da República. A gente nem sabe o que vai sobrar do Brasil e do mundo depois dessa crise, e os caras já estão brigando para tentar uma bocazinha aí, ou se manter presidente, ou outro querendo chegar a ser presidente, daí por diante. Isso aí já está mais do que claro, já politizaram o vírus. Agora, vamos voltar à cadeia de comando. No Brasil, por exemplo, é uma coisa vergonhosa. Um país que produz tudo e tanto em quantidade, você chega no mercado e paga 20 paus de 1 quilo de arroz, quase 10 paus de 1 quilo de feijão. 5 paus o leite, 50 paus o quilo de alho. Quer dizer, como é que você pode ter um preço tão alto para o consumidor no meio de uma crise em que o cara não tem dinheiro, está esperando esse auxílio emergencial, quando ele chega, já chega defasado por causa da alta do dólar? Não é possível uma coisa dessa, não deveria haver regras mais pesadas em se cumprir, por exemplo, regras observadas em período de guerra, quando o sujeito aumenta demais o preço de um produto, ele responde pelo crime de economia popular, que é gravíssimo?
Isso é algo extremamente importante. O Brasil é um país que continua produzindo muitos alimentos. O grande drama que existe é que esses alimentos saem muito barato. O pequeno agricultor familiar, por exemplo, ele produz, né, todos os legumes, frutas, verduras, ovos, galinha. Só que o recurso que ele recebe e o recurso que é cobrado lá na ponta, no supermercado, é uma diferença enorme. Ou seja, ele não é bem remunerado pela força de trabalho dele, pelo trabalho, porque foi ele que produziu, e ao mesmo tempo nessa cadeia está cheio de pessoas que acabam, né, agregando, vamos dizer assim, valor e conseguem receber muito mais. Então isso é um problema que a gente chama de sistemas alimentares, né? O Brasil tem um sistema alimentar muito sólido. Nós temos a Conab, que a gente tem uma companhia só para isso, né? Uma companhia de abastecimento. A Conab é extremamente eficiente, eles têm lá os preços médios dos produtos, das commodities, isso tudo é estudado todo santo dia. O problema todo é que as pessoas não têm... A gente vai num lugar e a diferença de preços às vezes é enorme de um lugar para o outro. E às vezes quando as pessoas, onde tem mais demanda, é onde eles cobram mais. Né? É aquela história da ganância, eu quero ganhar mais em cima do desespero do meu próximo. Enquanto a gente não mudar isso, enquanto a gente não sentir isso, porque tem vários países do mundo que enfrentaram problemas de fome no passado, os países nórdicos que a gente fala tanto, né? Noruega, Dinamarca, Suécia, Suíça, né? A Holanda, que hoje são tidos como exemplos, eles passaram muita fome no início do século XX, e eles aprenderam, eles criaram uma cultura de respeito ao próximo. Então, hoje, o que eles têm mais de importante é exatamente o respeito que eles têm ao próximo. Eles entenderam isso. Então, eles jamais vão tentar, quer dizer, a gente não ouve, eles tentarem usurpar e aproveitar de uma situação para ganhar mais em cima daquele que está mais necessitado. E é isso que nós temos que mudar também, essa cultura no nosso país. O nosso país precisa mudar a cultura, não é apenas os governantes são reflexos da nossa população. Então, se a gente não mudar na cabeça de cada um que nós estamos juntos, no mesmo barco, né? E que para a gente sobreviver, a gente vai ter que se ajudar. A gente tem que se ajudar. E eu acho que está mudando, está mudando. O brasileiro está ficando cada vez mais empático, está começando a pensar mais. Essa história hoje que as pessoas estão tendo que ficar em casa, elas começam a raciocinar melhor, né? E eu acho como eu disse, eu sou muito otimista, eu sempre acho que a gente vai conseguir, que a gente vai melhorar, mas a gente tem que alertar. Somente com a mudança interna a gente consegue mudar o país. Se não mudarmos internamente, o país continuará o mesmo. Bom, é natural que o auxílio emergencial da Caixa, por exemplo, é importante. Não é muita grana, é quase nada, e que vem, quando vem, já vem carcomido pelo dólar, que aumenta a cada dia que passa. E o alimento continua valendo muito e o dinheiro valendo menos. Não é? Então é importante que, além dessa ajuda do governo federal, que os estados pensem num processo de distribuir cesta básica, fazer com que o alimento chegue diretamente ao povo, além do dinheiro que o pessoal já está recebendo aí da Caixa, que é muito pouco. Sim, e hoje nós temos um problema mais sério ainda. Eu trabalho muito ajudando países do mundo a criarem programas de alimentação escolar, que é aqueles alimentos oferecidos nas escolas. O Brasil, ele tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. No Brasil, são 42 milhões de estudantes em escolas públicas que recebem alimentos, e alimentos realmente, na grande maioria das escolas, alimentos organizados por nutricionistas, com todos os nutrientes necessários. E para muitos deles é a principal, você conhece melhor do que eu, é a principal refeição do dia. Né? Única. Não vezes, a única, eu diria que é a principal, ou a única às também. Às vezes é a única, porque me permita só uma parte, que nós entrevistamos aqui uma merendeira. Ela falou assim, olha, eu estou em casa sem trabalhar, porque não está tendo aula, se quiser eu vou lá voluntariamente na escola e pego essas merendas que a prefeitura armazenou no galpão, e Deus sabe se o que está fazendo com essa merenda, porque não está chegando nas pessoas que devia chegar. A distribuição de merenda, que o Agostinho já fez denúncia, está sendo politizada, distribuída para determinados vereadores, que eles dão para quem eles querem, para depois ter voto e tal. A merendeira deu a receita mais lógica. Ela falou assim, olha, o detalhe é o seguinte, eu me disponho voluntariamente a ir lá cozinhar na escola,
E de repente as pessoas comem ali mesmo, os alunos comem ali mesmo, ou levam a marmitinha para casa no delivery, levam a marmitinha que a gente vai fazer. Porque ela falou assim, às vezes eu vejo a criança repetir 3 ou 4 vezes o prato, dizendo que é a única coisa que eles vão comer durante o dia. E, infelizmente, no Brasil, ainda se vai muito à escola, não por causa do ensino, do estudo e do saber, mas para poder comer. E muitos levam ainda uma maçã, levam alguma coisa que sobra da merenda para a família que está morrendo de fome em casa. Não, é verdade, era exatamente nesse ponto que eu queria colocar. Hoje tem que haver um trabalho muito forte dos municípios, principalmente, que são os responsáveis pelas escolas de ensino fundamental, os estados pelas escolas de ensino médio, para fazer chegar esses alimentos que já foram comprados da Atena. Eu conheço bem como funciona o processo, os alimentos já estão estocados, já estão comprados, e esses alimentos tem que fazer chegar esses alimentos às famílias, porque as famílias estão tendo, além do ônus de não conseguir mais recursos, ainda tem que alimentar mais os seus filhos que recebiam a principal refeição na escola. Então temos que fazer kits. Vários municípios estão fazendo coisas muito bonitas e estão conseguindo. O importante é que haja essa vontade de fazer chegar às famílias, ou de alguma forma ou de outra. As merendeiras são pessoas que estão sempre interessadas em ajudar. Vamos pegar o pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, ajudar a organizar os kits e levar as famílias da região, né, para que eles tenham o que comer. E principalmente iniciativa privada, nós estamos trabalhando muito com outras empresas que estão ajudando, nós estamos o tempo todo ajudando famílias, e hoje, quer dizer, é aquela questão, né, ajuda humanitária, ela não resolve, porque você come hoje, vai precisar comer amanhã. Né? O que resolve é ter algo estruturante. Nesse caso, a gente precisa primeiro alimentar as pessoas. Se elas não tiverem alimentadas, elas não conseguem nem pensar. Né? E como é que você vai fazer algo estruturante se a pessoa está morrendo de fome? Então, primeiro, nós estamos com essa ajuda humanitária, tentando ajudar e levar alimento às famílias. Mas depois, nós vamos ter que pensar em políticas estruturantes, né? Junto com essa renda básica emergencial, né, que se baseia naquela renda básica do nosso querido deputado Suplicy, que trabalhou anos e anos falando sobre essa renda básica. Ela é muito importante, mas só ela não ajuda. Né? A gente vai ter que recriar dentro da estrutura do nosso país para que as empresas possam continuar promovendo empregos, para que as pessoas possam ser também microempreendedores. Então vai ser um papel importante dos bancos também, financiamento para que as pessoas consigam passar por esse período sem ter que fechar o seu pequeno negócio. Você sabe que o pequeno negociante ele não tem capacidade de aguentar muito tempo sem vendas, né? sem ter consumidores. Então ele vai precisar de um tempo, porque senão ele vai fechar, vai ser mais um que vai ficar no desespero sem o seu pequeno negócio. Você sabe que o pequeno negócio é a base de muita economia. É a principal base, e antes de chegar lá, você deve ter consciência total do que é fome. As pessoas não têm ideia do que é fome. A maioria das pessoas ouve falar fome, acha que chegar a hora do almoço e, pô, me bateu uma fome aqui, eu vou comer. Eu tive uma infância pobre, mas as nossas mães eram muito criativas. Você tinha lá arroz, feijão e ovo, tinha uma moela, língua, tinha miolo de vaca, enfim, o que era mais barato, até carcaça de frango. Mas as nossas mães faziam milagres e era uma alimentação até que saudável e gostosa. A gente não passava fome. Não tinha fartura, não tinha carne todo dia, mas não tinha fartura. E um dia eu entrevistando um garimpeiro na Chapada Diamantina, um senhor que tinha uns 100 anos ou perto disso, aí ele perguntou assim para mim, o senhor sabe o que é fome? Era um senhor negro, uma figura muito emblemática, jamais me esqueci do rosto dele. E há muito tempo que não tem garimpo lá na Chapada Diamantina, mas ele viveu durante muito tempo, desde a época da escravidão, ele tinha vivido do garimpo. É um senhor que já, segundo ele, tinha mais de 100 anos. Ele falou, você sabe o que é fome, meu filho? Eu falei, sei, eu já tive uma infância pobre. Ele falou, não. Aí, quando ele começou a descrever a fome, eu comecei a chorar. É uma dor que dá na barriga e você não tem nada para comer. Primeiro você come o que tem
e depois, se precisar, você come capim, casca de árvore, qualquer coisa para parar aquela dor. Então é uma coisa terrível, fome é fome. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo, que a gente está num processo aqui em São Paulo de desobediência civil já quase. As pessoas não estão ficando em casa. Mas o que a gente percebeu é que é uma seleção natural da coisa. Quem pode ficar em casa e tem a sua reserva, pode comer todo dia, tem lá o seu dinheiro guardado para comprar comida, esse está ficando. O que está passando fome, esse não consegue ficar. Porque esse não consegue nem ele ficar com fome, muito menos ver os filhos morrerem de fome. É por isso que faz uma quarentena aqui em São Paulo que não dá certo. O cara sai para tentar ou abrir o pequeno negócio de forma irregular, mas arriscar, abre lá meia porta e vai vendendo marmita ou recebendo pessoas para comer dentro do seu restaurantezinho pequenininho e daí por diante. Quem está saindo aqui em São Paulo está saindo para procurar comida. De uma forma ou de outra está saindo para procurar comida. Por isso que a gente viu, tentaram um rodízio misto, não deu certo. Rodízio, aliás, para o ímpar, não deu certo. Absurdo. Teve um prefeito aí que fez, numa cidade, não sei de que parte do país, o rodízio pelo CPF. Não deu certo. Voltou o rodízio normal. Também não vai dar certo, porque simplesmente o que acontece é que as pessoas estão saindo de casa só para procurar comida. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É uma coisa que parece bem clara. Eu, por conta do meu trabalho, eu vivo muito viajando pelos países africanos. Você estava contando aí o caso de Angola, eu estive já em Angola várias vezes, e tem outros países. Hoje a situação é outra, em Angola deve ser bem melhor. Hoje. Não, hoje é outro, você deve até voltar lá para ver, mas muitos países que têm hoje ainda conflitos, né, eles têm um processo, a fome é terrível, porque quando você está debaixo de bombas e balas, você não tem como produzir alimento, você não tem alimento na região, então você vai comer o quê? Né? Aquilo que você achar, como você falou, é grama, é qualquer coisa, é um bicho, é algo que você vê na rua e as pessoas, e o pior de tudo é o desespero, não da pessoa, porque você é pai, você consegue aguentar, mas ver o seu filho passando fome é o maior desespero que existe na face da terra, não é você, porque você, eu aguento, eu faço de tudo, né? Eu tento. Agora, o meu filho, eu olho no olho do meu filho e vejo ele ali pedindo comida, e você não tem como fazer nada. Aquele é o pior desespero que você pode ver no ser humano. Então, como você falou, hoje, no caso brasileiro, nós temos que ter uma atitude muito forte dos entes públicos, uma operação de guerra. Nós temos que formatar um plano econômico para este momento e um plano econômico para os próximos meses. E para isso acontecer, volto a alertar como organismo internacional, eu não sou governo, eu só alerto, né? É que tem que ter união. Tem que ter união. Eu sei que está difícil, que não param de discutir para cá, são sinais trocados, um diz para cá, o outro diz para lá e não se encontram, mas tem que ter união. A gente vai ter, e isso eu até clamo para você, como um grande comunicador, falar isso sempre. A única saída que nós teremos para o nosso país, se nós tivermos um plano que congregue o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Judiciário, os governos dos estados, dos municípios, todos juntos, para o mesmo caminho. Enquanto a gente estiver num barco e cada um rema para um lado, a gente fica andando em círculos, né? O barco não sai do caminho. Então, a gente vai precisar ter um rumo, ter um foco, ter um plano para conseguir resolver esse caso. As pessoas saem de casa porque precisam comer. Olha, e vão acabar arriscando suas vidas. É o que eu estou dizendo. Eu ia chegar nesse ponto agora. O Bolsonaro é acusado frequentemente de ter estimulado o cara a sair de casa, de entrar no meio de confusão, de pandemia, quando ele não podia ter entrado. Hoje ele põe máscara e percebeu que o negócio é sério mesmo, mas não vai lá. Ele aparece lá na rampa, mas não vai no meio do povo e tal. Está respeitando que está morrendo gente pra caramba. O Brasil já é o terceiro país mais
contaminado do mundo, já é o terceiro. Possivelmente a gente vai empatar com os Estados Unidos ou chegar perto. Não sei se empatar, mas nós vamos chegar perto. Talvez até passemos, sei lá. Mas nesse período agora, eu estou dizendo do Bolsonaro, porque ele diz o seguinte, se eu prender o cara em casa, o cara vai morrer de fome. É possível, em locais que você já viveu e que viu de perto o que é fome, você sabe o que é na realidade, o que é passar fome. É possível você manter um sistema de quarentena ou de lockdown com o cara preso em casa com 5, 6 filhos, ou 2 ou 3 filhos, sem trabalhar e sem comida, ou isso é inadmissível e você não viu isso em lugar nenhum? Porque o cara não consegue ficar em casa sem comer. Se não chegar a comida até ele sai. Isso é óbvio. A única forma de funcionar um sistema como esse é o setor público fazer políticas de transferência de renda, muito mais do que os 600, vamos ter que continuar por mais tempo ou até aumentar, e também de ou seja, fazer chegar a comida a essas regiões. Logicamente, se você, Datena, está dentro da sua casa e não tem comida, você vai sair, você também não vai ficar dentro da sua casa esperando morrer de fome. Tem que ter condições. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos dar as orientações corretas no momento certo, e para isso precisa de uma união, né? Não adianta o prefeito dizer uma coisa, o governador dizer outra, o presidente dizer outra, porque o cidadão, né, já fico confuso. Imagina um cidadão comum lá no seu barraco, como é que ele se sente? Né? Ele se sente muito mal, porque ele não consegue entender o que eu devo fazer afinal. Então, são questões que as pessoas têm que ser orientadas e têm que receber o apoio. É para isso que existe Estado, para nesses momentos ajudar a população, né, a não morrer de forma alguma. Eu não quero que ninguém morra, nem do Covid, nem de fome. Eu quero que a gente consiga organizar dentro de um país tão rico como o Brasil, com todas as instituições, que a gente consiga organizar um planejamento para que as pessoas sejam assistidas e não morram, nem do vírus e nem de fome. E é possível fazer isso. Eu sei que é muito claro, né, que é difícil a gente conhecer ainda o que esse bicho é capaz e como vai ter uma segunda onda, se ela pode ser mais forte que essa ou não. Mas a ONU, como um organismo muito sério, tem lá as suas projeções, né? Tem os seus trabalhos científicos. Né? No seu campo, há uma perspectiva de quanto tempo vai durar essa pandemia e essa situação terrível que nós estamos enfrentando em termos de Brasil e em termos de mundo? Dá para você mensurar quanto tempo a gente vai sofrer, principalmente essa parte mais crítica agora, e depois uma outra parte que com certeza vai ter um desenrolar econômico muito grave, que eu não sei se vai ser mais ameno ou mais grave do que estamos agora. Preciso que seja mais grave, porque vai se estender por mais tempo o reflexo da economia parada agora. Mas a ONU tem estudos sobre isso? Sempre. A ONU está, através da OMS, Organização Mundial de Saúde, está monitorando todo santo dia e fazendo projeções com relação ao Covid. Você veja que começou no Oriente e veio vindo ao Ocidente, né? O vírus veio com aquela rapidez. Hoje, os primeiros países que foram afetados, você viu que o campeonato alemão já está voltando, já estão voltando a jogar. Lá na Alemanha teve já jogos no final de semana, ou seja, eles já estão começando com políticas de distensão, ou seja, voltando à vida normal paulatinamente. Por quê? Porque enquanto não houver uma vacina, enquanto a gente ainda não souber se a pessoa que pegou pode pegar novamente, ou seja, se ela já tem anticorpos ou não, enquanto isso tudo não adianta, leva tempo para uma ciência séria. Você organizar alguma coisa, isso aí não é do dia para a noite, né? Todo mundo sabe disso, todo cientista fala isso todo santo dia. Então, enquanto a gente não tiver isso, a gente tem que ir orientando. Agora eles vão distensionando, vão abrindo aos poucos. Agora na Europa, algumas escolas já estão voltando a funcionar e vai se monitorando para ver se algum dos alunos pega, se algum jogador de futebol que voltou a campo vai pegar, e aos poucos a coisa. Então, tudo é uma questão de tempo. Nós estamos em maio, o Brasil começou em março, né? Então, Datena, demora um pouquinho. A gente está meio desesperado, porque nunca aconteceu isso, é algo novo. Mas vamos aguentar mais um pouquinho. O Daniel, pelo que eu andei lendo, pouco a gente vai. Pelo que eu andei lendo, só para ajudar o seu raciocínio,
Nas pandemias anteriores, não havia confinamento, não havia nada disso. A economia, ela continuava funcionando, ela crescia de uma maneira mais lenta, porque morria gente pra caramba, mas ela continuava funcionando. Nunca houve essa política de confinamento. Acho que foi a primeira vez que se adotou essa política de confinamento no mundo inteiro diante de uma pandemia. As outras pandemias foram enfrentadas de uma maneira como eles sabiam enfrentar naquela época. E assim que foi. hoje... Por isso que a primeira pandemia aí da gripe venezuelana matou 40 milhões de pessoas, a de 68 aí da gripe de Hong Kong, 1 milhão de pessoas. É que hoje, Datena, nós temos mais informações do que nós tínhamos naquela época. O Brasil perdeu um presidente da República, né, o Francisco Rodrigues Alves, por conta da gripe espanhola. Né? Então, ele pegou a gripe espanhola e morreu. Quer dizer, a gente chegou a perder presidente da República por conta de uma pandemia que existiu por volta do início do século XX. Então, hoje, a gente tem que pensar que nós temos hoje quase 17 mil mortos. Cada um é um ser humano, é uma pessoa, é uma vida. Então, a gente tem que fazer o possível e o impossível para tentar evitar que as pessoas morram por conta do Covid, e temos que fazer o possível e o impossível para que as pessoas morram por conta da fome. Então, nós temos que aliar os dois, não é um ou outro. Não, são os dois juntos. Não fecha a conta, né? Você tentar uma coisa só, isolar o cara em casa sem dar comida a ele, você não vai conseguir manter o cara preso em casa, de jeito nenhum. É mais ou menos isso, né? A fórmula é simples assim. Desde o começo eu estou falando, tem que ter um equilíbrio. Desde o começo eu disse, né? Primeiro eu disse que foi um absurdo você liberar aquele carnaval que a gente teve no Brasil de rua, com 15 milhões de pessoas das ruas, com gringos já vindo infectado de lá para cá e brasileiros que foram para a Itália, para a França e voltaram contaminados. Não é? Eu já achei um absurdo aquilo. Depois, quando fechou, eu falei, cara, como é que você vai manter o cara fechado em casa, sem trabalho e sem comida? Não tem jeito. Então, há que se conseguir um equilíbrio. Se o governo, por exemplo, decretar lockdown, ele tem que fazer chegar comida ao cara. Senão, o lockdown não vai existir, o cara vai sair de casa. Ele vai morrer, mas vai sair de casa. Não é isso, Daniel? É isso. Não existe lockdown com a pessoa fechada sem ter acesso a alimentos. Tudo isso tem que ser feito de uma forma... Por isso, planejamento, organização, estrutura, logística. Tudo isso é ciência. Né? Então, cada vez que a gente toma uma atitude, é baseado em dados, baseado em ciência, baseado naquilo que os especialistas definem. Então, a gente não pode brincar com nomes, né? Vamos fazer para ver o que dá. Não, tem que ser uma coisa bem organizada, bem orientada, e para ver se a famosa curva, porque o Brasil ainda está com uma curva ascendente. Você vê que todo dia é cada vez crescendo mais. Então, enquanto a gente não achatar essa famosa curva, vai ser muito difícil a gente retornar a nova, a gente chama de nova normalidade, né? Mas para fazer algo assim, você tem que ter política pública orientada para que essas pessoas recebam ou recursos através da renda básica emergencial, mais recursos, para que ela possa ir no supermercado e fazer a sua cesta básica para o mês, para uma semana, aguentar isso aí, ou alimentos que cheguem nessas famílias, principalmente no interior. Nós temos várias famílias no interior, né, que a gente está falando de São Paulo, mas você imagina o restante todo do Brasil. Né? O Brasil é muito desigual. Você sabe que eu não entendo, e as pessoas não vão colocar isso na minha cabeça nunca, como é possível o alimento ter subido nos mercados o tanto que subiu no meio de uma crise como essa? Isso é impossível. Deveria haver uma união aí de associação de mercados e vender o alimento o mais barato possível, pelo menos no tempo em que durar essa pandemia, 2, 3 meses. Não é? Seria o mínimo possível, é injusto. Porque o cara recebe R$600, quando ele vai receber 600, já viraram 400 os R$600. Aí ele vai lá, o feijão está um preço exorbitante. Eu vi muitas pessoas entrando, senhorinhas, entrando com sacolinhas pequenas para voltar com 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão e não tinha dinheiro para comprar. Então, ou a gente se ajuda, ou todo mundo vai perder com isso aí. Vai virar, ao invés de pandemia, um pandemônio, porque
Povo com fome é gado estourado, e boiada estourada ninguém para, não. É exatamente aquilo que a gente falou. A gente tem que mudar essa percepção de querer tirar proveito em cima de uma situação. Nós temos pessoas que querem tirar proveito, né? E que não tem porquê, porque a oferta, repito, a oferta de alimentos continua a mesma. 70% do que nós consumimos no Brasil de alimentos vem do pequeno agricultor familiar. O pequeno agricultor familiar, ele trabalha na sua gleba. Ele já está em quarentena, ele vive em quarentena, é só sua família trabalhando. Então ele continua produzindo. Então, não há uma quebra de oferta de alimentos. As estradas estão funcionando, os caminhoneiros estão trabalhando, então não existe isso, porque de aumentar o preço do alimento nesse momento. Então, esse é um outro problema que a gente tem que enfrentar. É na ponta que estão aumentando, porque eu tenho certeza que o pequeno agricultor familiar não é ele que está ganhando em cima disso tudo, não. Aquele que produz lá a fruta, verdura, legume, os ovos lá no seu pequeno sítio, não é ele que está ganhando em cima disso tudo, não. A gente tem que buscar ver quem é que está querendo ganhar em cima do desespero do próximo nesse momento tão difícil. Bom, Daniel, foi ótimo conversar com você, que Deus os proteja e parabéns aí pelo trabalho que vocês da ONU vêm realizando em alimentar famílias do mundo inteiro. Tá bom, Daniel? Obrigado, Datena, pela oportunidade. Sempre apostos, vamos juntos trabalhar para que a gente passe por esse momento tão difícil. Obrigadão, um abraço grande, que Deus os proteja.